se o Pietro Parolin tivesse sido eleito, talvez na apologética católica nós estaríamos dia após dia, após o conclave, com uma suposta aí, então eleição do cardeal Pietro Parolin, tendo que responder aos protestantes. Vou explicar por quê. Calma, você está no canal correto, canal Diácono João Vitor Mariano, mas hoje gravando aqui do estúdio do Roma Locuta. E eu queria dizer para você que a partir de hoje vamos gravar alguns vídeos daqui até para mudar um pouquinho o cenário aí para vocês, né? Para que não fique tão enjoativo, podemos dizer assim. Só que marca também os novos conteúdos que este canal aqui vai gerar. Não apenas na apologética, mas dentro do catolicismo. Como nós sempre fizemos, mas agora intensificando aqui a geração de novos conteúdos. Hoje nós vamos falar do cardeal Pietro Parolin. Vou fazer uma pergunta. Se ele tivesse sido eleito Papa, como estaria a apologética católica? Eu posso dizer para você, nós teríamos um trabalho gigante. Então foi um livramento. E não por causa do cardeal, nós vamos conhecer um pouco sobre esse cardeal, mas por causa da situação que nós estaríamos tendo que responder a conspirações, pseudoprofecias que os protestantes na época do conclave acentuaram e que agora estariam insuportáveis. Nós vamos falar sobre isso hoje, novidades no canal, vamos falar da placa de 100K. Fica comigo, o vídeo de hoje tá demais. Amor à Imaculada sempre. Deus abençoe você, seja bem-vindo a este canal. Sou o Diácono João Vitor Mariano. Este canal de apologética e catolicismo, gerando conteúdos de catolicismo para você aqui. Por favor, clique agora em curtir, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão e deixe o seu comentário acerca do tema de hoje no decorrer do vídeo, tá bom? Então hoje nós vamos reagir aqui, na verdade, comentar um vídeo do Lorenzo Lazarotto, do canal História e Fé Católica, que eu gosto muito. E nós vamos refletir sobre a seguinte questão: e se o cardeal Pietro Parolin tivesse sido eleito? Ah, João, já passou, nós já temos o Leão, glória a Deus por isso. Sim, graças a Deus já temos Leão XIV como o sumo pontífice, ali surpreendendo a todos que tinham pensamentos conspiratórios ou já tinham a sua aposta quase que naquele sentimento, eu vou ganhar essa aposta, vai ser ele, né? E Deus nos deu Leão XIV, o cardeal Robert Prevost, agora Leão XIV, surpreendendo a todos. Mas essa pergunta aqui, né? E se o cardeal Pietro Parolin tivesse ganhado? Eu vou explicar para vocês como Deus nos livrou de algo aqui, tá? Vamos aqui analisar o vídeo do Lorenzo. Entre os progressistas, o principal candidato era o italiano Pietro Parolin, que era considerado alguém que, de fato, continuaria sem entraves a obra do Papa Francisco. Aqui alguns comentários eu quero falar, né? Na verdade, realmente, nós, ao olharmos para os cardeais, vamos ver ali um viés progressista, ou mais conservador, ou mais moderado, né? Inclusive, esse termo moderado agora é atribuído a Leão XIV. Mas eu não concordo muito. Por quê? Porque tudo passa pela permissa de Deus. E todo sumo pontífice ele vai ter o olhar voltado para o magistério da igreja. Pode ser que ele seja incompreendido, mas todo papa que Deus permite vai trazer algo. Não estou afirmando que sempre vai trazer algo bom, né? Mas sempre vai trazer algo que passa pela permissão de Deus, tá bom? Então, nesse aspecto aqui, verdadeiramente o Lorenzo está correto. O Pietro Parolin, cardeal, ele era cotado aí como alguém para continuar, né, ali na linha do Papa Francisco. Embora eu não concorde 100% com esse viés de que o Papa Francisco era totalmente progressista, mas não é o tema de hoje, tá? E algumas pessoas nesse ponto do vídeo já vão fazer objeções, mas a gente pode debater isso depois. Mas vamos aqui adentrar mais no conteúdo do Lorenzo. Segundo os cardeais entrevistados para o New York Times,
Já na primeira votação, Parolin obteve entre 40 e 50 votos, ou seja, metade dos 89 que ele precisava para ser eleito. Isso aqui num processo natural, né? Porque o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado no pontificado do Papa Francisco, eu não tenho essa informação aqui agora, se continua nesse mesmo cargo, tá? Qualquer coisa eu deixo uma errata na descrição do vídeo, mas um cargo importantíssimo, né? E geralmente, pessoas com um alto cargo na Cúria Romana, eles geralmente recebem muitos votos mesmo num conclave, num eventual conclave, que foi esse caso aqui. Lembrando que essas informações, gente, eram sigilosas, né? E se elas escaparam de alguma forma, foram os próprios cardeais que contaram alguns aspectos ali do conclave. Então pensem comigo, olha, já na primeira sessão, quase ali, né? 50% daquilo que ele precisava para ser eleito. Vamos lá. Desde a década de 1980, Pietro Parolin atuou como diplomata da Santa Sé, chegando a se tornar núncio apostólico na Venezuela em 2008 e se tornando arcebispo com o título de Aquapendente, que é uma sé titular sem jurisdição pastoral própria. Ou seja, isso acontece... Essa questão do Aquapendente são geralmente nomeações ao arcebispado, na verdade, né, que recebem o palio de arcebispo e tudo, mas que vão governar uma arquidiocese simbólica. Acho que a palavra virtual, já que está em voga, né? Mas simbólica é o termo mais comum, né? E Pietro Parolin, ele não é conhecido como alguém que teve muitas experiências governando uma igreja local, com um clero, com atividade pastoral, com um povo de Deus o seguindo como pastor. Mas sim, é alguém conhecido como alguém que recebeu cargos de confiança, né? E eletivos também dentro da Cúria Romana de suma importância. Ou seja, isso acontece com núncios e pessoas muito importantes na Cúria. Eles, por conta dos seus serviços diplomáticos, recebem o título de arcebispo, mas de uma diocese que é simbólica. Pietro Parolin nunca governou nenhuma diocese, nunca agiu como... Aqui ele está confirmando o que eu acabei de falar, né? Pastoral, e sempre foi um homem da Cúria. Ele foi um homem muito protegido pelo Papa Francisco. Em 2013, primeiro ano da eleição do Papa Francisco, ele já nomeou Parolin para o importante cargo de secretário de Estado com apenas 58 anos. Parolin foi o mais jovem secretário de Estado da Igreja desde 1930, quando Pio XI nomeou para esse cargo o Eugênio Pacelli, que futuramente seria eleito Papa Pio XII. Então, esse aqui é o trecho que eu queria conversar com vocês, mas, na verdade, entrar na minha reflexão. Na verdade, nós fomos aí agraciados por Deus com essa surpresa do Papa Leão XIV. E eu digo para vocês, se o Pietro Parolin tivesse sido eleito, talvez na apologética católica nós estaríamos dia após o conclave, com uma suposta aí, então, eleição do cardeal Pietro Parolin, tendo que responder aos protestantes. Vou explicar por quê. Aquela questão da pseudoprofecia de São Malaquias, onde Arnold Wion, um frei católico ali revoltado no seu tempo, inventou essa profecia, atribuiu a São Malaquias, dizendo que no futuro o último papa se chamaria Pedro II ou Pedro Romano, né? Então imagine o Pietro Parolin, que tem o nome de Pedro. Obviamente nós sabemos também que, mesmo que pela permissa de Deus o cardeal Pietro Parolin tivesse sido eleito, ele ia mudar de nome, obviamente, né? Mas mesmo assim os protestantes iam dizer, tá vendo? Esse aí é o Pedro II, é o Pedro Romano da profecia de São Malaquias, agora é o fim, a Igreja Católica é a besta do Apocalipse, é a do Apocalipse, a besta é o Papa, ele é o anticristo e agora é o fim do mundo. E nós estaríamos aí com um árduo trabalho. Então é nesse sentido que lá no início do vídeo eu disse que recebemos um livramento, né? Caso Pietro Parolin tivesse sido eleito, é óbvio que isso ia perpassar pela santa vontade de Deus e nós íamos ter o Papa que Deus quis, né, para nós. Na verdade, sempre foi assim na história, passando pela permissão de Deus. Aquele papo, não, é o homem que elege, o Espírito Santo só participa. Bom, isso para mim é falta de fé. Obviamente, nós sabemos que no decorrer da história
tivemos papas bons, papas ruins, papas médios, podemos dizer assim, mas todos eles, de alguma forma, perpassaram a sua eleição papal pela vontade de Deus. O que acontece é que nós devemos entender que a vontade de Deus é perfeita e agradável. Provérbios 19, 21, muitos são os planos no coração do homem, mas prevalece a vontade do Senhor. Mas nós estaríamos num problema muito grande, sobretudo na apologética, né? Tendo que gravar vídeos todos os dias para desmentir os protestantes. Então eu vejo que nesse ponto, Deus agiu muito, como sempre o fez, e nos deu um Papa que ali já chegou surpreendendo, que chegou como um leão. Me lembro de uma música agora. Como um leão, como um leão. Chegou como um leão, surpreendeu a todos, já na sua eleição, trazendo sim aspectos da tradição importantíssimos e que para nós católicos é importante, né, vermos a tradição católica sendo recobrada em vários sentidos. Quero deixar bem claro aqui o meu amor pelo Papa Francisco. No início também disse, muitas posturas do Papa Francisco, quando ele fazia aqueles golaços, vamos dizer assim, gol na gaveta, né? Declarações totalmente condizentes com o magistério católico, ninguém elogiava. Mas talvez ali numa entrevista, quando ele falava do seu pensamento, ele era muito criticado. No entanto, Deus nos deu agora sim um Papa bem centrado na tradição apostólica, com uma postura bem diferente do Papa Francisco em alguns pontos, ainda é muito cedo para falar, mas o ponto desse vídeo aqui, o ponto alto desse vídeo é falar para vocês, sobretudo na apologética foi um livramento, porque senão, desde o conclave a gente estaria aí gravando vídeo para refutar os protestantes, que iam falar, tá vendo agora, Deus permitiu isso aí, ó, um Papa com o nome de Pedro II, a Igreja Católica é a do Apocalipse, ia ter várias questões aqui, né? Inclusive essa palavra aqui, eu não sei se eu vou ter que colocar o pi, né? Eu acho que eu vou ter que colocar o pi para evitar problemas, né, no vídeo. Mas enfim, a reflexão era essa sobre o Pietro Parolin. Então aqui agora eu quero mostrar para vocês o que chegou para nós, né? Aqui a placa do YouTube, a placa de 100 mil inscritos. Só partilhando. Fica aí que eu quero falar de novidades no canal. Tem essa cartinha aqui, né? Que é bem interessante também, relembrando a história do canal. E aqui a placa. Vou mostrar para vocês sem delongas, porque eu ainda tenho as novidades do canal para partilhar com vocês. Então, você, né, faz parte dessa história aqui, ó, da placa de 100k, tá bom? Tá aqui, eu não sei onde vamos colocar, mas eu queria mostrar para vocês aqui. Ah, Diaco, você é muito frio, podia falar mais sobre isso. Não, é um prêmio, é um marco do canal e vamos seguir o nosso projeto aqui. Inclusive, o nosso canal está em decadência de visualizações, mas não tem problema. Mesmo assim, vamos fazer aqui essa mudança de conteúdos e eu queria falar sobre isso. No ano de 2024, ou seja, um ano atrás, no mês de fevereiro, o dia exato era dia 28 de fevereiro, eu iniciei esse tempo de respostas da apologética, respostas a objeções e ataques protestantes em detrimento da Igreja Católica, e fiz o propósito de fazer isso durante um ano. Já estamos há 1 ano e 4 meses. Não vamos parar, porque todo dia chega ataque à Igreja Católica. Mas nós vamos mudar um pouco também os conteúdos para a gente não ficar só nisso também, né? Só respondendo os protestantes, aí também a gente vai ficar só focado nisso. E nós temos muitas coisas boas para trazer aqui, inclusive como o tema de hoje, algo mais sobre o catolicismo, embora os protestantes foram citados de forma indireta aqui. E eu queria saber o que você acha disso e o que você espera do canal. Que tipo de conteúdo? Deixa aqui no comentário, nós queremos a sua opinião. Porque queremos trazer aquilo que pode agregar na sua fé católica. Não apenas defesa da fé, mas nós vamos continuar, né? Como eu disse, os ataques são diários, eles continuam e nós temos muito trabalho para fazer. E também, de vez em quando, vamos gravar daqui, ó, desse novo cenário. O que você achou? Deixa um comentário aqui falando também sobre o novo cenário, se você acha interessante. E para terminar o vídeo, essa novidade, ó, eu estou aqui com a minha Bíblia Vulgata. É uma tradução do padre Manuel de Matos Soares, da Vulgata Latina de São Jerônimo, obviamente para o português. É uma Bíblia linda, tá? Se você quiser adquirir, o link está
na descrição e vou colocar aqui também, livrariadodiacono.com.br, 50% de desconto. Essa Bíblia é a que eu uso, né, nas refutações aqui nos conteúdos de apologética, sobretudo aos ataques protestantes. É aquela que eu coloco de vez em quando no aplicativo, o pessoal fala, nossa, diácono, que tradução é essa? Então é a Vulgata de São Jerônimo. Essa aqui é minha, agora você compra a sua aí, tá bom? Livraria do Diácono, pode adquirir uma Bíblia lindíssima e o conteúdo, né, uma tradução maravilhosa do padre Manuel de Matos Soares, um grande tradutor. Eu queria saber a sua opinião, gostou do vídeo, não gostou? Pode falar aí, mas eu queria pedir para você, nos ajude a evangelizar, curta esse conteúdo, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações, deixe o seu comentário, ele é muito importante, tá bom? Benedictio Deo Onipotentes Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et manet semper. Amém. Só não precisa quebrar o microfone, né, diácono? E algumas coisas não vão mudar nesse canal não, viu? Sobretudo esse final aqui, ó. Pega eles, Nossa Senhora.